A gente volta a falar do Breaking News, a notícia do momento exclusiva do Danilo Moliterno, retomando um pouco o que aconteceu. Um acidente paralisou a perfuração da foz do Amazonas e esse acidente vai causar, então, uma paralisação por cerca de 10 a 15 dias. Danilo, você tem mais informações sobre esse caso? O que aconteceu? Estamos um probleminha no áudio do Danilo, mas só para lembrar que essa questão já aparentemente afeta aqui as ações da Petrobras, que estavam relativamente altas ao longo do dia, inclusive se recuperando da queda que sofreu ontem e ajudando o Ibovespa a subir. Você me ouve agora, Danilo? Gustavo. Só completando o que eu estava dizendo, Danilo, as ações da Petrobras já parecem estar sendo afetadas aqui. Ontem estava em queda, hoje cedo em alta, agora em queda novamente de quase 1% logo depois dessa notícia desse acidente na foz do Amazonas. Nós já temos uma dimensão do que se passou, Danilo? Vamos lá, Gustavo. É notícia importante, especialmente porque a gente passou todos os últimos meses em que a gente teve esse processo de licenciamento para a perfuração na foz do Amazonas, discutindo a viabilidade ambiental de essa perfuração acontecer. Tivemos todo um trâmite muito complicado que culminou no IBAMA, o órgão ambiental, dando essa licença. Portanto, poucos dias após a gente ter essa licença, algumas semanas depois a gente ter esse vazamento, acende um sinal de alerta, mas vale a gente olhar para as informações que foram veiculadas até aqui, primeiro nesse comunicado inicial de incidente da Petrobras e depois numa nota que a Petrobras já divulga à imprensa, trazendo algumas informações também importantes com relação à dimensão deste vazamento que a gente teve. Vamos lá. Algumas informações importantes. A gente não teve o vazamento de um óleo, de petróleo, do que está sendo explorado ali. Essa é uma informação muito importante. O que a gente teve foi o vazamento de um fluido de perfuração, que é basicamente ali alguns fluidos químicos, aquosos, que são utilizados para lubrificar a broca, para retirar alguns sedimentos que são retirados durante essa perfuração. Então, é um líquido utilizado nos equipamentos da Petrobras para essa perfuração. E aí o que aconteceu? O que esse documento relata? Basicamente que durante uma operação de rotina, a equipe percebeu que o tanque que fica perto da plataforma começou a perder líquido e neste momento, então eles passaram a fazer a investigação do material que estava sendo perdido. E aí o que a gente tem de informação também importante com relação às repercussões é de que com isso acontecendo, com esse vazamento desse fluido de perfuração, a gente tem, pelo menos neste momento, a paralisação das atividades da perfuração que acontecem na foz do Amazonas. Paralisação que o que a gente ouve de pessoas próximas ao assunto vai durar entre 10 e 15 dias, ao menos, para que essa investigação possa acontecer e todos os trâmites necessários possam ser tomados. Mas algumas informações importantes que são relatados neste documento que a gente tem acesso aqui com exclusividade no CNN Money. Após essa inspeção, que foi constatado que não havia nenhuma anormalidade na superfície, se iniciou uma investigação com um robô controlado remotamente no que diz respeito ao mar mais profundo para entender o que estava acontecendo e foi identificado o vazamento a 2.700 metros de profundidade com essa descarga desse fluido diretamente para o mar. E ali naquele local foi identificado um volume de fluido vazado de 14 metros cúbicos de fluido de perfuração. Portanto, essas as informações que constam nesse comunicado, que já foi enviado à ANP, a Agência Nacional de Petróleo, e também ao órgão ambiental, o IBAMA. E aí é importante para a gente entender a dimensão, a gente também ouviu o lado da empresa, da Petrobras, que traz aqui algumas palavras sobre qual a dimensão desse acidente, trazendo aqui algumas menções que trazem até, em algum tom, indicam que não é uma situação tão incomum, que é uma situação que é até comum em alguns casos de perfuração, e que é indicado, é claro, que haja paralisação e que sejam tomados trâmites, mas que não é algo que assusta a companhia nessa atividade. Vou trazer aqui alguns trechinhos do que diz esse posicionamento da Petrobras. Ela indica que a perda do fluido de perfuração foi imediatamente contida e isolada e que as linhas serão trazidas à superfície para avaliação e reparo. Mais uma informação importante. Não há problema com a sonda, que permanece em total condição de segurança. Indica também que a ocorrência também não oferece risco à operação da perfuração. E aí eu separo a próxima, como a informação mais importante que consta neste comunicado da Petrobras e que tenta colocar panos quentes nessa situação. Indica que a Petrobras adotou as medidas de controle, notificou os órgãos competentes e de que esse fluido utilizado, ele atende os limites de toxicidade e é biodegradável, portanto, não representando dano ao meio ambiente e às pessoas. E aí, Gustavo, a gente vale
contornar essa informação, dando todo aquele contexto que a gente conhece sobre a perfuração na Foz do Amazonas. Um dos principais problemas que eram apontados pelo IBAMA dizia respeito à capacidade de salvamento de fauna. A gente sabe que aquela é uma situação, é um contexto, um cenário muito sensível no que diz respeito ao ecossistema, especialmente ao ecossistema da fauna, e que qualquer vazamento que acontecesse naquela região ali poderia ser muito danoso, especialmente aos animais daquela região, à fauna daquela região. E por isso, a Petrobras, ao longo de todo o processo de licenciamento, foi provocado pelo IBAMA, órgão ambiental, ao quê? A ter um plano de salvamento que fosse adequado, que fosse viável e que permitisse fazer o salvamento dessa fauna. A Petrobras chegou a construir uma base de salvamento de fauna em Oiapoque para estar mais perto desta operação de perfuração e garantir que, em caso de vazamento, pudesse ter o salvamento destes animais. Para além desta base que foi construída em Oiapoque, uma série de outras ações foram tomadas. A gente trouxe todo esse processo de licenciamento, em que, inclusive, o trecho final em que a gente teve a avaliação positiva pela licença, que foi aquela APO, que é aquela avaliação pré-operacional, foi viabilizado pelo plano da Petrobras de incluir, inclusive, mais navios no seu plano de salvamento de fauna. Então, vale a gente estabelecer. É um plano de salvamento de fauna que foi aprovado pelo IBAMA, aprovado pelo órgão ambiental, é claro, com uma série de contornos políticos, mas foi aprovado pelo órgão ambiental, que é um órgão técnico, ou seja, a Petrobras estaria pronta para salvar a fauna e para conseguir preservar aquele meio ambiente em caso de vazamento ou em caso de acidente, mas a gente tem que destacar essa informação. É um acidente, mesmo que não seja de grandes proporções, que acontece poucas semanas depois de a gente ter a licença aprovada e, portanto, acende sim um sinal de alerta. Danilo, obrigado pelas informações, muito importante para a gente entender, afinal de contas, o que está acontecendo, importante para o mercado ter uma dimensão do que está acontecendo. A gente tem uma arte que eu vou colocar aqui na tela para você ver agora, que diz respeito às ações da Petrobras logo depois desse anúncio do acidente, do vazamento na Foz do Amazonas. Nós já podemos ver uma queda ali da Petrobras PN, uma queda de 0,76%, olha só, custando ali quase R$ 30 a ação, R$ 29,97 para ser mais exatos. Também uma queda ali próxima de 1% da Petrobras ON ali, 0,85% de queda, com as ações custando R$ 31,49. A Petra 4, que é uma das principais ações da Petrobras, caindo cerca de 1% também. Lembrando, todas essas quedas revertendo as recuperações que as ações da Petrobras haviam recebido, sendo amargadas depois dessas quedas de ontem. Toda essa história de Venezuela fizeram com que as ações da Petrobras caíssem ontem, segunda-feira. Elas vinham se recuperando hoje mais cedo e agora voltam a cair com essa notícia de vazamento na Foz do Amazonas. Então, de novo, na tela você vê 0,76% de queda nas ações da Petrobras, também queda de 0,85% nas ações da Petrobras ON. A gente segue com esse assunto ao longo da programação aqui do CNN Money para falar mais sobre esse acidente que vai repercutir bastante ainda no mercado durante esta semana.